Oi pessoal, tudo bem? Bom, seguindo a nossa sequência do Corona Sem Neura, hoje a gente vai falar de um assunto quente, um assunto importante, principalmente para você que é pai, tio, tia, avô, avó, sobre os pequenos e toda a correlação que existe com o coronavírus e com essa pandemia que a gente está experimentando. Surgiu na mídia um relato, né, falando sobre um problema grave que está cometendo crianças chamado Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Hoje a gente vai entender mais sobre isso, a gente vai tirar a neura do problema e vocês vão entender por quê. E para falar sobre isso, nada mais, nada menos que uma super pediatra formada na Universidade de São Paulo, minha amiga que trabalha no Hospital Infantil Sabará, Juliana Alfano. Muito obrigado pela sua participação e poder estar ajudando a gente aqui a entender um pouco mais sobre essa síndrome, que afinal de contas, o que é, Juliana, essa síndrome? Então, a síndrome inflamatória multissistêmica é uma síndrome provavelmente pós-infecção pelo coronavírus e que a gente teve um primeiro alerta em abril de 2020, quando os casos na Inglaterra começaram a aumentar de doença de Kawasaki. Né? Mas o que é a doença de Kawasaki? A doença de Kawasaki é uma vasculite que a gente não sabe exatamente a origem, mas provavelmente pós-infecciosa, que causa essa vasculite, uma inflamação importante na criança. Né? Geralmente uma criança perto de 5 anos. Bom, para quem está em casa aí, para entender, quando ela fala vasculite, o que você está querendo dizer é inflamação nos vasos. Dos vasinhos sanguíneos que levam sangue para toda parte do corpo. Isso. E aí perceberam que esse número aumentou. Mas Exatamente. aumentou muito, assim? Porque assim, sai na mídia e muitas vezes fica todo mundo muito preocupado. Você como pediatra que trabalha com isso, você notou se realmente teve um aumento absurdo, pelo menos assim no nosso meio? Não. Inclusive aqui no Brasil não foi um aumento absurdo. No geral, os trabalhos mostram 2%, né, dos casos que acontecem isso. É bem pouco, mas acabou vindo esse alerta pelo esse aumento dos casos. E aí, quando foi em maio, surgiu a síndrome e a classificação. Agora, Juliana, quais são os sinais e sintomas que a gente tem que ficar atento e que faz a gente imaginar que a criança está passando por esse problema? Tá. Então, o principal sintoma é a febre, tá? A gente tem 3 órgãos que classificaram a síndrome. Então, do Reino Unido, o Royal College, o CDC nos Estados Unidos e a Organização Mundial da Saúde. Então, no geral, são em crianças menores de 21 anos, outros falam menores de 19 anos, com febre, e até considerada febre que é percebida, por exemplo, pelos pais, tá? Alguns falam em 24 horas, mais de 24 horas, ou mais de 3 dias. Mas só para a gente entender, não é a febre da infecção pelo coronavírus? Não. É uma febre que surge quanto tempo depois? Porque assim, tem um lance da criança não ter sintoma, Exato. né? Ela pode estar com a infecção, não ter sintoma. Exato. E aí surge a febre. E aí eu não sei se é coronavírus ou se é pós-coronavírus. Então, no geral. Então, a síndrome inflamatória multissistêmica, ela aparece perto de 4 semanas após um contato, né? Ou uma infecção leve, por exemplo. Então, eu tive um coronavírus com sintomas leves, que é o que geralmente as crianças estão tendo. Então, poucas crianças ficam graves pela infecção aguda, né? Pelo coronavírus. Ou elas tiveram contato com alguém que teve o coronavírus. E aí, depois de mais ou menos 4 semanas, ela começa a ter febre, né? Uma febre mais de 24 horas ou mais de 3 dias, junto com alguns sinais, que é conjuntivite bilateral, não purulenta, rache cutâneo, então são manchas na pele. Sintomas gastrointestinais, então diarreia, dor abdominal, isso foi bem frequente. Até no alerta falou-se bastante disso, sobre sintomas gastrointestinais. E aí a gente acaba tendo que tirar, né, que não seja outra infecção, né, por uma bactéria. E pode ser teste positivo ou não pelo coronavírus. Agora, você fala desse jeito, o que eu fico pensando é o seguinte, que me chama muita atenção. Parece que você está me descrevendo um caso de uma criança que está com coronavírus de uma forma mais grave. Mas não é exatamente isso. Vamos falar, fisiopatologia e explicação Não. Houve uma infecção, independente dela ter uma manifestação clínica ou não. Quando não tem, a gente fala, a criança não teve sintoma. Passou um tempo, de alguma forma, resolveu essa infecção. E depois... O sistema imune faz uma superinflamação, uma hiperinflamação. É isso. Que então pega os vasos dos diversos órgãos do corpo físico. Exato. É exatamente isso. Então, uma inflamação exacerbada que acontece um tempo depois.
Agora, assim, isso pode matar? A criança pode ficar bem grave. Os óbitos são muito pequenos. Se o número já é pequeno de casos, óbitos muito pequenos. Geralmente, quem tem a inflamação são pacientes previamente rígidos, então saudáveis. Mas pacientes que evoluíram a óbito geralmente tinham comorbidades, então tinham doenças prévias. Os mais diversos tipos de doença. Mais diversos tipos de doença. Doença cardíaca, doença pulmonar, doença neurológica. Neurológica, exatamente. Eu acho muito bacana você estar falando isso, porque assim, aqui nessa série de lives que teve o começo ali no Instagram, e daí a gente migrou aqui para o YouTube, aliás, ó, curta, comente, ative os comentários, né? Passe para as pessoas que você gosta, que precisam saber dessa informação. Eu acho muito legal quando você fala assim, olha, o número é pequeno, o número de morte é pequeno, ou seja, não é pânico, gente, mas o que a gente está fazendo, e a própria mídia faz, é levar informação para a população. Mas não é que pai e mãe têm que ficar desesperado em casa, porque diversos problemas aparecem por aí, né? Retorno para a escola, retorno para atividades, mesmo que seja com máscara e tudo. Então não é para ficar ninguém desesperado, mas entender que existe esse problema. Isso, é um alerta. Então você tem uma febre de mais tempo, apareceu manchas na pele, junto com uma conjuntivite, sintomas gastrointestinais. No geral, é uma síndrome. Então juntam vários sinais e sintomas. Então não é só uma alteração da pele, uma febre um dia, a criança bem. Não, uma criança que não está bem, né? E no geral essas crianças, pouquíssimas delas, mas essas crianças acabam indo para UTI, às vezes nem tão mal, mas acabam indo para receber o tratamento, né? Para essa superinflamação. Agora sim, essa criança chega no pronto-socorro, vamos supor, papai e mamãe percebeu ali, febre, essa questão da vermelhidão, conjuntivite, alguma coisa gastrointestinal ali, não está legal, leva no pronto-socorro. Acha que é uma virose. Aí, de repente, quem está de plantão, o pediatra, percebe, opa, isso aqui pode ser essa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Provavelmente, o que vai acontecer é a criança ser internada. E se ela estiver grave, ela vai para a UTI, ou ela vai para a UTI de cara? Isso. Não vai para a UTI de cara. Então, ela é internada na maioria das vezes. No consultório, se você pega alguns sinais desse, a criança está bem, você acaba colhendo exames, fazendo um eco, porque tem muita ecocardiograma. Exatamente, ecocardiograma. Tem muita inflamação no coração, pode ter essa inflamação no coração. E você acaba internando até para investigação, porque tem dos critérios para fechar a síndrome inflamatória são o aumento de alguns marcadores inflamatórios, então alguns exames que você colhe do sangue. E aí você olha ali e você percebe que realmente esse corpinho está inflamado. Juntando tudo, exatamente. E você descarta outras infecções, né? Não é infecção urinária, não é o problema de ouvido, garganta. Isso, é exatamente isso. Uma gastroenterocolite aguda e coisa assim. Sabe o que eu notei interessante? A gente andava no hospital pediátrico, a gente está falando aqui do Hospital Infantil Sabará, a gente opera muito a cranistenose lá em neurocirurgia. Sim. E o que a gente notou foi que com toda essa medida não farmacológica, né, adotada para se evitar a transmissão do coronavírus, aconteceu um efeito colateral na faixa etária pediátrica. Então a gente esperava no meio do ano o hospital transbordando de criança por conta da bronquiolite. Exatamente. E o que aconteceu foi o contrário, né? As crianças não estão doentes. Não. Então, a gente se prepara bastante, lá no hospital, bastante para essa fase. Então, abrem-se andares de UTI e acabou que as crianças não ficaram doentes. Ou seja, não apareceu criança com coronavírus de forma tão grave e tão marcante. E as outras crianças que normalmente apareciam por outras questões infecciosas, como relacionado ao vírus sincicial, né, estão em casa porque não tiveram contato com outras crianças e não apareceram. Agora, em relação à síndrome, a gente falou um pouco sobre o tratamento, né? Como é o tratamento especificamente? Da hidroxicloroquina? Como é que é isso aí? Não. Então, o tratamento é você dar imunoglobulina, né? E para os mais graves, a gente dá corticoide em doses mais altas. O que é a imunoglobulina? Então, a imunoglobulina, ela vai diminuir essa inflamação, tá? Então, é uma medicação que você recebe na veia durante algumas horas. Ela pode dar alergias até mais fortes e por isso que ela é administrada na UTI pediátrica. E a outra coisa é o corticoide? É o corticoide. Então, a gente faz em doses maiores e a gente acaba usando em pacientes que ficaram mais graves. E aí, com isso, você consegue ter o controle da inflamação. Exato. E assim, a gente ainda está estudando tudo isso para a gente não dar demais imunoglobulina e nem de menos, né? Então, o nosso objetivo agora é saber exatamente quem é síndrome inflamatória,
quem é só doença de Kawasaki, mas também que o tratamento é imunoglobulina, quem é um choque tóxico, que aí é uma inflamação importante por bactéria. A doença de Kawasaki é uma resposta inflamatória também exacerbada depois de uma infecção viral. Provável. Provável infecção viral, que não o coronavírus. E Isso. ela já existia. Ela já existia, foi pelo aumento dela que surgiu o alerta. E aí o pessoal parou para pensar e falou, olha, peraí, é uma coisa nova, deve ser correlacionada ao coronavírus, então vamos botar um nomezinho diferente. Exato. Mas na verdade, do ponto de vista prático, assim, ela é bem parecida. Ela é bem parecida. Mas junta isso. Então tem essa febre com esses sinais que a gente falou, acomete mais de 2 órgãos de uma forma razoavelmente grave, você exclui outras infecções e tem esse contato com alguém que teve coronavírus, ou você tem o teste positivo PCR, que é muito difícil, ou a sorologia positiva, que no geral vem positiva. Nossa, você sabe que você conta isso para mim? O que eu imagino na minha cabeça, tá? O adulto tem uma infecção pelo coronavírus, 85% é assintomático, 15% vai ter a forma moderada ou grave. E geralmente começa com no início, né, uma questão viral, e depois vira um problema muito mais grave inflamatório. Inflamatório. Com questão pulmonar, renal e assim vai. A sensação que tenho, olhando assim, bem de fora, olhando, parece que assim, a criança tem uma resposta tardia à inflamação, que o adulto tem ela mais pertinho da infecção viral. Isso, dá para fazer um pouco esse paralelo. Tá. Agora me fala uma coisa, sendo a maior parte das crianças tendo o quadro leve do coronavírus, que muitas vezes não é nem diagnosticado, né? Uma grande preocupação que tem foi quando identificaram que adultos, pessoas com outras doenças, com obesidade, sedentárias, outros problemas de base, fazendo uso de medicamentos, tinham uma chance maior de evoluir para um quadro mais grave do coronavírus. E aí fica a questão das crianças, né? A gente imagina a sociedade hoje em dia, os avós tendo um papel muito importante de ficar com as crianças enquanto as mães e os pais vão trabalhar, ou até mesmo o próprio contato emocional, afetivo da própria família, sendo então separados ou mudados por conta do controle que a gente sabe do distanciamento. O quanto que a gente tem que ficar preocupado? As crianças, de fato, elas são vetores poderosíssimos na transmissão do coronavírus? Qual que é o seu ponto de vista em relação ao retorno para a escola? Eu tenho certeza que você é bombardeada com essas perguntas. Super. E você não vai perder, a gente não vai perder a chance de falar isso para você. E a gente tem discutido muito isso, os pediatras, né? Primeiro eu vou falar uma coisa que você falou sobre obesidade. Então, assim, nos trabalhos sobre síndrome inflamatória, obesidade tem um poder, né? Então é importante que até na criança a obesidade foi mais prevalente, né, nesses pacientes que tiveram síndrome inflamatória aguda. Ou seja, a criança que tem o diagnóstico de sobrepeso ou obesidade, ela tem uma chance maior, mostrando o quê? Que a obesidade parece que tem alguma correlação mesmo com o processo inflamatório sistêmico. Provável, E que ela abre uma porta para uma manifestação mais grave. Ainda não é certeza absoluta, mas a gente viu casos de mais obesos realmente. Entendi. E sobre a infecção, então, a maioria das crianças são assintomáticas e estão surgindo os trabalhos que vêm mostrando que elas provavelmente não são grandes transmissores, né? Então, eu acho que a gente, com bastante segurança, né? Acho que o nosso país tem que se mobilizar para, com toda a segurança, tentar voltar às aulas. Eu acho que educação é serviço essencial, não tenha dúvida. Eu acho que a nossa economia depende do nosso estudo, né? Então, eu acho que vem daí, eu acho que a gente tem que ir com bastante segurança. Eu acho que tem um efeito cascata, né? Quer dizer, a gente muitas vezes toma algumas condutas, mas não entende que a gente está rifando uma coisa lá na frente, né? Exatamente. Você imagina o grau de... Bom, absenteísmo é fato, porque de repente tudo virar online e achar que a pedagogia vai evoluir na velocidade dessa necessidade não é real, né? Não é. Então, é uma situação desafiadora. Total desafiadora. A aula online não vai suprir tudo, né? E acho que as crianças precisam do convívio do jeito mais seguro que a gente conseguir. Mas a gente tem que pensar sobre isso. Antes de falar para você, muito obrigado, Juliana, por tudo que você explicou para a gente. Fundamental isso para quebrar essa ideia. É o corona sem neura. É bem isso. A gente sabe do problema, sabe até onde vai a gravidade. Exato. Informação, né? Informação. Já estamos sabendo aqui que modular toda essa questão é muito importante. Algumas perguntas que eu queria fazer para você, tá? Livres aqui da nossa programação, porque a gente tinha que passar, isso aqui é uma prestação de serviço muito importante. Bom, vamos lá. Avô e avó, que está morrendo de saudade dos netos.
como é que você acha, a sua opinião, estou falando a opinião da sociedade brasileira, entendi. da doutora Juliana, como é que você acha que a família tem que lidar com isso? Então, eu acho que você tem que medir e ver. Comorbidades nos avós, acho que tem que ser pensado, né? E Quando você fala isso, doença obesidade, prévia. doença... Isso, então, doença cardiovascular, hipertensão, câncer. mal controlada, acho que tem que ser visto isso. Então, se tem, evita o contato. Eu acho que vale evitar o contato. Então usa lá o celular, tal, dá um beijinho, Isso, tá dá tudo para certo. fazer, exatamente, acho que sim. Aí acho que não, dependendo da idade dos avós, o quanto é a participação desses avós, o quanto essa família precisa desses avós para voltar a trabalhar, porque está tudo voltando, os pais precisam voltar. Com quem que eles vão deixar seus filhos? Muitos deixam com os avós, né? Então acho que tem que medir para talvez voltar mesmo. E aí, na verdade, tomando todas as medidas de precaução que a gente sabe, né? Exato. Se tiver Com bom doente, aí senso, não né? vai encontrar os avós, né? Então, começou algum sintoma respiratório, alguma coisa aí, não vai encontrar os avós. Eu acho isso super importante porque a gente fala muito de saúde mental, né? E a gente sabe que esse isolamento súbito, com esse distanciamento, algo que é tão importante, né, dos relacionamentos humanos, até para o desenvolvimento cerebral, chega uma hora que saiu do controle do limite e sem essa perspectiva a gente pode ter problemas mais graves lá na frente. Essa sequela que a gente pode ter, psicológica, psicoemocional, a gente tem que pensar diariamente. Desde o começo, a gente como pediatra vem conversando sobre isso. A nossa grande preocupação hoje em dia tem sido a sequela psicoemocional que vai existir depois de tudo isso. Então tem criança que está com muito medo, às vezes, de sair de casa, né? Pessoas com medo, com receio, ansiosas, então está tendo já começando as sequelas psicológicas. Bom, isso dá para a gente combater, né? Vamos combater, Uma né? coisa chamada bom senso, né? Bom senso, exatamente. É isso mesmo. Ó, Juliana, muito obrigado pela sua Eu que participação. agradeço. Viu? Informações super importantes, né? Mais um Corona Sem Neura relevante para você compartilhar com seus amigos, com a sua família, porque informação é tudo, pessoas instruídas vivem melhor. Obrigado, Juliana, e até a próxima.